Isaías 37 diz assim, a partir do verso 14: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Amém. Podem sentar. Irmão, o texto aqui, um texto tão maravilhoso, precedido de várias situações que conduzem Ezequias a entrar na casa do Senhor e fazer uma oração, porque a afronta de guerra, os inimigos cercaram Judá, Jerusalém, e então a afronta é muito terrível. E o homem reconhece, este rei Ezequias, ele reconhece que não tinha condições de sair para pelejar contra aquela multidão que cercou a nação, mas ele também reconhece que Deus podia fazer alguma coisa. E aqui o que ele faz? Ele vai orar. Mas se ele foi orar, é porque ele cria que a oração poderia mudar a história. Você sabe que a sua oração pode mudar a sua história? Então ore. Isto é mais sério do que o que normalmente as igrejas têm pensado. Tem pessoas que têm chegado ao ponto de escrever livros semelhantes a muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder. Por que as pessoas escreveram este livro? Porque tiveram experiências. Viram que quando falavam com Deus, Deus lhes dava a resposta. O próprio Senhor Jesus diz o quê? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Ou seja, ele coloca a palavra pedir no mesmo nível do buscar, demonstrando que a oração é a sua busca no mundo espiritual, acima das coisas naturais. Um crente que não ora, pode ser que ainda seja considerado crente, mas crente fraco, crente derrotado. Porque crente sem oração, irmão, talvez só esteja fazendo número dentro da igreja, né? Porque a Escritura está repleta dos ensinos sobre oração. Mateus 6,6, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai. Lucas 18, Jesus contou a parábola do juiz iníquo, ensinando o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não é isso? 2 Tessalonicenses 5,17 diz Paulo, orai sem cessar. E Paulo dizia, eu me ponho de joelhos perante o Deus de toda a terra. Jesus várias vezes com os seus discípulos, ele dizia, ficai aqui enquanto eu vou além orar. E o tempo todo a gente vê Jesus fugindo do meio da multidão para orar, buscar a face do Senhor. Um homem que orava tanto como Jesus, e aqueles que se espelharam nele só puderam ter os ministérios tão tremendos. Quando houve contenda lá na igreja, quando Pedro estava cuidando da igreja,
houve contenda, ele escolheu pessoas, vocês aí, toma conta desse negócio aí. Mas nós, eu e os outros apóstolos, continuaremos cuidando da palavra e da oração. Tem exemplo suficiente? Então vamos seguir o exemplo, porque nós dizemos que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Então pratique. Não diga, eu tenho fé, mas mostra a sua fé, né? E ela certamente tem que começar nessa comunhão da oração. O rei Ezequias aqui, ele está numa situação que ele não tinha como escapar. Mas após a oração, ele já sabia a resposta. Entende que o seu problema, ele perdura até o momento da sua oração? Eu já contei uma experiência aqui, e vou repetir. Eu fui membro de uma igreja uma vez, onde o filho de um irmão foi parar no CTI, uma criança com poucos meses de vida estava no CTI, numa situação que os médicos, olha, está difícil, e a criança realmente estava numa situação complicada. E um irmão foi lá fazer uma visita no hospital. Quando chegou, viu a criança naquela situação caótica, disse assim, olha, deixa eu fazer uma oração. E ele falou assim, não, pode sim, vamos lá. Entraram no CTI para fazer uma oração pela criança, que já vinha num quadro de várias semanas complicado. Ali, naquele momento, a respiração difícil, toda complicada. O irmão começou a orar, quando ele disse amém, a respiração aquietou-se na hora, instantaneamente. A criança se aquietou e dormiu. Horas depois o médico disse assim, olha, eu não sei como, mas pode levar o teu filho para casa, ele não tem nada. Aí o irmão veio todo feliz dentro da igreja, dar o testemunho. Olha, irmãos, foi isso, contou toda a história. Disse assim, e o irmão foi lá orar, e eu vou confessar, dizia ele, eu vou confessar para os irmãos, que nesses 21 dias que meu filho teve lá internado, nós nem chegamos a fazer uma oração. Isso é crente, meu irmão. Isso é crente para a vergonha do evangelho. 21 dias, o filho internado no CTI, o camarada com 15 anos de igreja não foi capaz de fazer uma oração, nem ele nem a família. Vai brincar em outro lugar, deixa o evangelho para quem quer compromisso com Deus. Deixa a igreja para quem quer ver a glória de Deus. Resultado, são os desviados dentro das igrejas com seus títulos de diáconos, seus títulos de músicos, Ora, veja só. Aqui o rei Ezequias, ele diz o quê? Senhor, olha aí, o homem mandou carta, olha, diz aqui, pegou a carta do mensageiro lá, que subiu à casa do Senhor. É assim que tem que fazer. Aquela carta representava o problema de Ezequias. Você tem que pegar o teu problema, meu irmão, porque ele nunca é maior do que você. O teu problema nunca é maior do que você. Quer uma prova? Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Então para de olhar para o teu problema como algo forte e gigante. Olha para Deus. Quem olha para Deus vê todas as coisas pequenininhas, porque grandioso é Deus. Agora, se você não tem a intimidade da oração, você ainda não sabe que você serve um Deus todo-poderoso, porque Ele ainda não fez essa manifestação de poder na sua vida, porque você ainda não pediu. Jesus falou assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Ele diz assim, até agora nada pedistes. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. É o que Deus quer.
Se você observar as manifestações de Deus, as mais tremendas e gloriosas, elas sempre estão vinculadas ao contexto da oração, da espera de uma oração, enfim. E aqui Ezequias, depois de tudo, você vai ver no verso 21, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem filha de Sião te despreza, zomba de ti, a filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel. E aqui vem a resposta dizendo para Ezequias: não te preocupa com nenhum deles. Ezequias está desesperado, milhares de pessoas lá fora, guerreiros e mais guerreiros, ele está desesperado, está angustiado. De repente, quando ele vai para a presença do Senhor, ele volta tranquilo. Assim diz o Senhor: aquieta-te. Como diz a Escritura, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Você só vai saber que o Senhor é Deus na tua vida depois de uma oração. Senão você é como qualquer um lá fora. Irmão, tem coisas que nos diferem das pessoas lá fora. Não é um rosto bonito, não é uma roupa cara, não é o fato de estarmos dentro da igreja. O que nos difere das pessoas lá fora é justamente o que difere: nós fazermos o que eles lá fora não fazem. Orar. Sai por aí e pergunta quem faz oração. Você vai até encontrar muitas pessoas que dizem: não, eu oro, eu também oro, eu oro, eu oro. Mas você pergunta quem ora a um Deus vivo. Aleluia! É isso que faz a diferença. Nós oramos a um Deus vivo. Entende? É isso que faz a diferença. Você pega as pessoas lá fora e pergunta quem lê Bíblia. Pode ser até que você encontre alguém que diga assim: não, eu leio Bíblia, mas você pergunta depois: entendes tu que lês? Tem coisas que nos fazem diferente de quem está lá fora. E nós temos que pegar esses vínculos de diferença e praticá-los cada vez mais, para que mais e mais sejamos diferentes. Sal da terra e luz do mundo é o que é diferente, é o que faz a diferença. Ezequias diz: Senhor, esse homem aí, ele conquistou mesmo. Olha, consumiu a fogo os deuses das nações, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. É o enfoque da oração que é importante. Qual o objetivo de você estar orando? Ezequias falou assim: Senhor, vitória eu só vejo em Ti, aos olhos naturais não tem. Senhor, e eu quero que Tu dê vitória, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. E hoje nós sabemos verdadeiramente que só o Senhor é Deus, só Ele é Senhor, só Ele poderia enviar um anjo e matar 185 mil soldados. Ele é Senhor. Isso é resposta de oração. Sabe por que você sabe que teu Deus é tão tremendo e poderoso e manda um anjo para matar quase 200 mil soldados? Porque Ezequias teve a coragem de fazer uma oração. Ore, meu irmão, comece a orar agora. Deus vai manifestar o poder e vai deixar sinais, prodígios e maravilhas para sustentar outras gerações. E o teu galardão estará seguro. A tua parte está garantida. O teu elo foi cumprido. Então, nós vemos a seguir, vimos que a oração mudou a história de Ezequias.
No capítulo seguinte, no capítulo 38, a partir do verso 1, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti em fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei Assíria, livrarei essa cidade, enfim, e dá até sinais poderosíssimos para ele. O que vemos aqui? Ezequias, aquele mesmo, adoeceu. E o profeta Isaías rapidinho chegou lá no palácio: olha, o Senhor diz assim, os teus dias estão encerrados e acabou tal dessa cama aí, você não vai descer mais. De repente Ezequias, quando viu Isaías entrar, disse assim: poxa, daquela vez ele me trouxe uma boa notícia, quem sabe agora a notícia não vai ser boa de novo, que Deus vai me curar. Não. Isaías dessa vez apareceu para dizer que ele ia morrer. Mas ele disse assim: não, daquela vez não foi Isaías que me deu uma resposta poderosa, foi Deus. Aleluia. E ele foi pela minha oração que Deus trouxe a resposta. Enquanto eu fiquei lá no palácio andando de um lado para o outro: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, os inimigos estão lá fora e tal, e não sei o que. Enquanto eu fiquei preocupado, eu não vi resposta. Mas quando eu peguei a carta e apresentei diante de Deus, e o glorifiquei e louvei, e disse para que toda a terra saiba que só Ele é Deus, eu vi resposta. Então agora, peraí, virou a cara para a parede: Senhor, lembra que eu andei na tua presença? Deus falou: se eu lembro sim. Isaías, pode voltar. Deus se move pela tua oração ou não se move? Esse slogan é certo quando nós dizemos que os céus esperam a ordem da terra. Aí as pessoas se escandalizam: espera ou não espera? Aonde está o Espírito Santo? Com quem está a palavra de Deus? A quem foi dito: ide por todo o mundo, dominai a terra, pregai o evangelho? A quem foi dito? A quem foi dito: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós? Então os céus aguardam a ordem da terra, não é a terra que aguarda a ordem dos céus. Deus já nos deu a oração, Deus já nos deu os princípios da palavra, então Ele está aguardando. Tem crente que diz: Senhor, faz alguma coisa por mim. Deus está dizendo que sim. Quanto vai fazer alguma coisa por mim? Estou esperando. Então, meu irmão, Ezequias adoeceu, mas ainda sabia que Deus responde a oração. Um homem marcado para morrer, de repente recebe 15 anos, olha, dava para fazer bons projetos, né? Não foi surpreendido, 15 anos, ó, já sei quando vou morrer. Tem gente que não gosta, né? Eu acho isso uma bênção. Você saber o dia da sua morte, dá para você deixar tudo arrumadinho e dizer assim: olha, chegou a hora de eu partir para o meu Senhor, é isso, e tem mais. Se Deus te diz o dia que você vai morrer, você sabe que antes desse dia, você é imortal. Entende? As pessoas: não, eu não quero saber o dia da minha morte. Pois eu glorifico a Deus, que eu já sei. Entende? Por isso, irmão, não tem arma que me mate. Não tem canhão que acabe comigo. Antes daquele dia, não tem. Depois, o que fizer está feito. Crucifica-me de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Mas até aquele dia, eu vou desafiar o que tiver que desafiar pela frente. Entende? Aqui,
nós vemos com a vida desse homem o poder da oração. Eu te pergunto, a oração mudou ou não mudou a história de Ezequias? E eu te pergunto, a oração vai ou não vai mudar a história da tua vida? Então desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Nada cai do céu, meu irmão, a não ser a rebelião de Lúcifer. O resto, tudo, é enviado. Para a igreja, para nós, nada cai do céu, tudo é enviado, mediante as nossas orações. Lá em Daniel, o livro do profeta Daniel, você conhece? Depois de Ezequiel, Daniel capítulo 9, no verso 20, uma passagem interessante, que vai até depois seguir com a profecia das 70 semanas, mas Daniel 9:20 diz: falava eu ainda e orava, e confessava o pecado, meu pecado e pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. No verso 23, que diz: no princípio das tuas súplicas, outras versões dizem assim: desde o primeiro dia em que tu começaste a orar. Dá no mesmo. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. E se as súplicas não tivessem acontecido? Não tinha ordem e ninguém vinha. Entende, irmão? Como a coisa é séria? Entende ou não entende como a coisa é séria? Você está compreendendo como a coisa é séria? Talvez essa palavra seja para trazer um marco na sua vida. Se você tomar atitude daqui para frente, você vai ver Deus. Se não tomar, não vai ver. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a realidade. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Por quê? Orava 3 vezes no dia. Estamos falando de Daniel. Aquele que dobrava os seus joelhos no seu quarto, para a janela que ficava na direção de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia. Estamos falando de Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque orava 3 vezes ao dia. Não foi o motivo de Daniel ir parar na cova, não foi porque ele orava 3 vezes ao dia. O motivo de ele conhecer o anjo do Senhor, que fecha a boca do leão, não foi porque ele orava 3 vezes ao dia. O motivo dele mesmo sendo levado cativo como escravo, se tornar senhor dos seus senhores, não foi porque ele orava 3 vezes por dia. Se você quer ser alguma coisa, meu irmão, começa a orar. Começa a falar com Deus. Começa a suplicar. Começa a ter intimidade com Deus. Eu sempre digo: trabalho 8 horas por dia, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Se entendesse o valor das coisas espirituais, teria tempo. Aleluia. Não tem tempo, meu irmão, quando não entende. Se entendesse, teria tempo. Se nós entendêssemos mesmo que é reino de Deus, nossos joelhos realmente teriam calos. Nossa fronte realmente teria marca de estar lá nos pés do Senhor, como a Bíblia diz: põe a boca no pó, talvez haja esperança. Só que muitos não entendem, ficam tateando as coisas.
ficam tateando. E às vezes vem o ciúme, né? Poxa, fulano tem 2 anos de igreja, já é aquilo, está fazendo aquilo, aquilo outro. Ah, não, isso aí não é de Deus, não. Eu tenho 5 anos de igreja, tenho 10, tenho mais tempo que ele. Tempo de igreja é uma coisa, tempo de intimidade com Deus é outra. Aprenda as lições, meu irmão. Aprenda as lições. Aprenda. Eu frequentei igrejas de vários tipos. Todos os meus professores se tornaram meus alunos. Aprenda a lição, irmão. O que manda não é tempo de igreja. Todos os meus professores, até os meus pastores, se tornaram meus alunos. Eu ensinava para eles. Porque você tem que ter intimidade com Deus. Não se forme num seminário. Se forme na intimidade do teu quarto. Não se forme pelos livros e livros e livros. Se forme pela Escritura. Aqui nós vemos Daniel. E o anjo fala para ele. Ele está falando, falava eu, orava eu, e buscava a face do Senhor e tal. E aí o anjo vai e fala: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Irmão, você quer ser amado? Você já viu essa expressão, homem muito amado, homem muito desejado? Você já viu ela a respeito de mais alguém na Bíblia? Eu não me recordo. Mas sobre Daniel, essa declaração é notória. E a vida de Daniel é notória. Os seus momentos de oração e exame da Escritura são notórios. Ele começa essa sessão de orações dizendo que ele começou a ler o rolo do profeta Jeremias. E porque ele teve o entendimento da palavra, ele começou a suplicar a Deus em oração. E a seguir, no verso 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a vida, a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Estamos falando das 70 semanas proféticas que nós temos estudado e descobrimos que estamos na lacuna do tempo da graça, descobrimos que falta apenas um dia, e esse dia é composto de 7 anos, essa semana profética vai ser fechada, encerrada, vai o arrebatamento da igreja, vem reinado do anticristo, vem grande tribulação. Descobrimos tudo isso, por quê? Porque Daniel fez uma oração. O anjo desceu e explicou para ele, ele anotou, e hoje nós temos. Tente descobrir o valor da oração. Tente. Impossível. Sabe por quê? Porque quem responde à oração é o Deus dos impossíveis. É o Deus que pode tudo, tudo vê, conhece o amanhã. Então, querido, este homem, Daniel, o homem que orava 3 vezes por dia, diz assim, lá no capítulo 12 de Daniel, quero que você dê um pulinho lá, as informações vão chegando para Daniel, e Daniel 12:12 diz assim: bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, o teu galardão. Que coisa! A vida de Daniel é tão tremenda nesse contexto de buscar a face do Senhor. Se você ler o livro, você vai observar. Quando os magos de Babilônia foram chamados para serem mortos, ele foi lá,
interpelou o eunuco de Nabucodonosor e disse: que ordem é essa? Não, peraí, vamos com calma. Eu vou lá interpretar o sonho do rei. Mas ele não tinha interpretação. Mas ele sabia que ele ia orar um Deus dos impossíveis. Não, por que o rei está tão apressado em matar todo mundo? Não, o rei teve um sonho. Não, peraí, calma aí, vamos com calma. Chegou lá: Sadraque, Mesaque, Abednego, chega aí, ó, botei minha cabeça a prêmio. Orem por mim, porque eu vou passar a noite em oração e amanhã eu vou falar com o rei. Você sabe que o teu Deus sempre dá resposta à oração. É isso que Daniel está dizendo neste episódio. E aqui, o anjo está dizendo uma coisa impressionante: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, te levantarás para receber a tua herança. Quer dizer, o anjo já está dizendo assim: o teu caminho é firme, o teu caminho é constante. E eu já estou te dizendo, Daniel, que o final da tua história é se levantar, ressuscitar dentre os mortos para receber a tua herança. Você é um homem inabalável, nada vai tirar você do caminho. Irmão, imagina se nós tivéssemos isso aqui escrito e hoje nós tivéssemos relatos de que Daniel se desviou. Está entendendo a responsabilidade do texto? Daniel foi firme e constante. O anjo, para deixar essa declaração aqui, foi porque viu que o prumo da vida de Daniel era inabalável. Um homem que ora 3 vezes ao dia tem um prumo de vida impressionante. Tem, sem dúvida que tem. E todos que se levantaram contra esse Daniel tiveram o seu fim lastimável. E aqui, para concluirmos, lá em Mateus capítulo 21, a Escritura diz em Mateus 21, 21, diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte dissertes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis, né? Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É crendo e com confiança. É crendo e com confiança. Imagina se Daniel ia colocar a cabeça a prêmio assim à toa. Se ele não ia esperar outro resultado. Imagina se ele chega diante do rei: ó rei, chegou o dia, eu vou aqui dar uma interpretação do teu sonho. E se ele não tivesse a interpretação? O eunuco já tinha dito: olha rei, dá mais um dia só. Tem um homem aí dos cativos, esse que administra a tua província aí, ele disse que vai interpretar o teu sonho. Como é que ficaria a história? Irmão, seja a situação que for, se você é uma pessoa de oração, a resposta certa virá a você. Deus vai te honrar. Quando você guarda a palavra e tem vida com Deus, Ele te honra. Não diz a Escritura: nunca vi desamparado o justo? Diz: e nem a sua descendência sequer mendigar o pão. Não diz que a vereda do justo é como luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito? Se você tem essa vida de comunhão real com Deus, comunhão real, se você leva isso a sério, se te incomoda aquele dia que você não conseguiu parar realmente para ter uma oração diante de Deus, se isso te incomoda, se isso te atribula, é porque realmente Deus traçou um plano glorioso na sua vida. Se isso te inquieta, se isso te atrapalha os seus pensamentos, te deixa confuso, fora de si, te deixa estressado. Agora, tem pessoas que passam uma semana sem sequer uma oração, não estão nem aí.
Esses não têm projeto de Deus na vida deles, não nasceu nada ainda, não foi semeado nada. Agora, se você se sente incomodado, inquieto, aí tem um plano. Aí tem um plano. Agora, que não, eu não orei, não, estou sem tempo. Está sem tempo? Dá seu jeito. Posso não ter tempo para muitas coisas, mas para falar com o meu Deus eu tenho que ter. Para examinar a Escritura, a palavra do meu Deus, eu tenho que ter. Se eu sou discípulo de Jesus, a Bíblia diz, se alguém diz estar com Ele também, deve andar como Ele andou. E como é que Jesus andou? Era palavra o tempo todo, oração o tempo todo, oração o tempo todo. E se foi assim com Ele, tem que ser assim conosco. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.